Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bem-vindos à EBEG, bem-vindos ao seu curso Teses da Advocacia Geral da União. Chegamos, portanto, na nossa 30ª tese, portanto, a última tese do nosso curso. Chegamos ao fim do nosso curso. Foram 30 teses da Advocacia Geral da União. Depois da administração dessa tese serão 30. E, portanto, são os 30 temas que eu considero mais importantes e com grandes chances de cobrança nos concursos aí espalhados, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda. Me diga no Instagram, me diga aqui na parte onde você pode me fazer pergunta, me diga por meio do atendimento, me diga com a classificação das aulas, você tem 5 estrelas, se esse curso ele foi importante para você, porque eu posso continuar aí gravando mais 30 teses, ou seja, lançando um curso 2.0 com mais 30 teses, as teses aí da 31ª a 60 da Advocacia Geral da União, porque no momento em que eu gravo mais 30, a chance de acertar o que eventualmente pode cair na tua prova aumenta consideravelmente. Então, me diga se esse curso faz diferença na sua preparação, porque o objetivo aqui não é lançar curso por lançar, é lançar curso que possa, de fato, ser determinante na tua aprovação, na tua preparação e na tua aprovação para os concursos da AGU. Chegamos na nossa tese de número 30, e essa tese é uma tese muito importante, porque nessa tese, nesse informativo 688, nesse julgado, o STJ cita uma súmula da Advocacia Geral da União, a súmula 34 da AGU. Ah, professor, eu já sei, eu já entendi o que é que o STJ decidiu sobre devolução de valor à administração por parte de servidor que recebe valor indevido da administração. Eu já sei disso, tá, tudo bem, mas eu vou te explicar a partir de uma perspectiva de cobrança nos concursos da Advocacia Geral da União, e eu nunca falei em canto nenhum que nesse julgado, nessa tese 30, o STJ cita a súmula 34 da AGU. E uma dica para você, se você não estudou ainda as súmulas da Advocacia Geral da União, estude-as. Estude todas as 86 súmulas. Eu tenho um curso ministrando sobre todas as 86 súmulas da AGU. Aquelas mais difíceis, mais fáceis, as mais relevantes, as irrelevantes, as súmulas canceladas, a gente viu tudo no curso de súmulas da Advocacia Geral da União. Nessa tese 30, o STJ, no informativo 688, no inteiro teor do julgado, ele cita a súmula 34 da AGU sobre o tema. Aí veja, a tese 30, ela encaixa na atribuição do advogado da União, porque nós estamos falando sobre devolução de valor à administração recebido de forma indevida por servidor, com vínculo com a administração, mediante a Lei 8.112. E também ela entra na ideia de cobrança para procurador federal, e aqui eu coloquei muitos asteriscos, sabe por quê? Porque aqui você não pode confundir a possibilidade de devolução de valores recebidos de forma indevida a título de benefício previdenciário. Eu já gravei tese aqui no curso sobre a possibilidade de inscrição em dívida ativa e cobrança via execução fiscal desses valores, com alteração na legislação previdenciária, que passou a permitir a inscrição em dívida ativa e passou a permitir a execução fiscal desses valores. Aqui eu estou colocando procurador federal com muitos asteriscos, porque aqui o procurador federal defende tanto a autarquia quanto a fundação no que diz respeito à sua vinculação com os seus servidores. Não é aqui a hipótese de defesa do INSS na repetição ou no ressarcimento ou na cobrança de valores que foram pagos indevidamente ao segurado a título de benefício previdenciário. Não é isso aqui. Portanto, vários asteriscos aqui. Ó. O advogado da União, ele representa a União nas ações em que se discute a relação de vínculo funcional da União com os seus servidores, inclusive a título de devolução de valores recebidos pela administração de forma indevida. E o procurador federal, aqui, ele pode representar o INSS para tratar do tema com uma relação em que o INSS discute isso com um vínculo funcional com o servidor, e se for, por exemplo, pagamento indevido de benefício previdenciário, você esquece isso, porque não se trata aqui de benefício previdenciário, se trata de valor recebido pelo servidor a título de atribuição com a ligação que o servidor tem com a administração acerca do seu vínculo funcional, ou seja, é servidor público mesmo.
A administração paga ao seu servidor de forma equivocada. Não é a jurisdicionado, não é a administrado fora da administração, não é benefício previdenciário, não é isso. A administração paga de forma indevida ao seu servidor. Então, sempre que você estiver diante do tema devolução de valor à administração, com servidor mediante vínculo funcional com a administração, então você cai naquilo que eu vou explicar agora na tese 30. Já sabe? É possível que você já saiba, é possível que você já tenha estudado o informativo 688 do STJ quanto ao tema, mas provavelmente você não sabe que aqui se encaixa uma súmula 34 da AGU, e é por isso que eu trago essa tese para o curso de teses da AGU, e é por isso que eu preciso tratar do tema para que você entenda. Bom, poderia estar na sua segunda fase o seguinte questionamento: servidor público federal recebe em seu contra-cheque um valor que não deveria ter recebido. Ele deve devolver esses valores à administração? Eu complementei com o servidor público federal aqui para trazer para a União e, portanto, para a representação do advogado da União, mas isso vale tanto para a União, quanto para o Estado, quanto para o município. Então, o servidor recebeu em seu contra-cheque um valor indevido, pago pela administração. Ele deve devolver isso? A resposta é depende do caso, e aqui eu vou destrinchar os casos para que você lembre, se for o caso de revisão, ou para que você aprenda, se for o caso de contato com esse julgado e com essas hipóteses pela primeira vez. A primeira hipótese, tratada na jurisprudência do STJ, diz respeito ao recebimento indevido de valor por parte do servidor, mas decorrente de uma interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração. E aqui eu trago o exemplo. Imagine que a administração interpreta uma lei de forma errada e por isso paga um valor ao servidor de forma indevida. Se interpreta uma lei e, portanto, o servidor tem direito a uma gratificação que deve ser paga a tanto percentual, a administração interpreta de forma equivocada e aplica um outro percentual, ou seja, ela interpreta que a lei dá ao servidor o direito ao percentual que ela está pagando. A administração aqui, ela está pagando acreditando que está pagando de forma correta. O servidor deve devolver esse valor a partir de um pagamento indevido quando a administração interpreta uma lei de forma equivocada? A resposta é não, e isso está no tema 531, um tema de jurisprudência do STJ que diz assim: quando a administração pública interpreta de forma errada uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo assim que ocorra desconto dos mesmos ante a boa-fé do servidor público. Então aqui nós temos uma hipótese de boa-fé presumida. A administração paga porque interpretou de forma equivocada a lei, ela acredita que está pagando corretamente e, nesse caso, o servidor recebe esse valor de boa-fé. Se a administração, que nesse caso tem competência para interpretar os dispositivos legais e fazer os pagamentos, acredita que está pagando corretamente, então é óbvio que o servidor aqui recebe de boa-fé. A importância dessa primeira hipótese do tema 531 é que, no inteiro teor do julgado, o STJ ele cita a súmula 34 da AGU. A súmula 34 da AGU tem a seguinte redação: não estão sujeitos à repetição, portanto não são devolvidos, os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. Então, a súmula 34 da Advocacia Geral da União está em plena consonância com o tema 531 do STJ, e o STJ fez questão de dizer isso no julgamento dessa decisão no informativo 688, apontando o seguinte: no julgamento do recurso especial repetitivo, definiu-se que quando a administração pública interpreta de forma equivocada uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo assim que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a súmula 34 da Advocacia Geral da União. Perceba que a súmula da Advocacia Geral da União é, inclusive, fundamento para o julgamento do STJ. Tamanha a importância que nós temos nessa tese de número 30. Então, pagamento pagamento indevido, quando a administração interpreta uma lei de forma equivocada, não devolve, a boa-fé do servidor é presumida, inclusive temos súmula da AGU no mesmo sentido da jurisprudência, súmula de número 34. Eu preciso chamar a tua atenção ao fato de que aqui, o erro é oriundo de um fator subjetivo. Que fator subjetivo? A administração subjetivamente acredita que está pagando corretamente,
mas ela interpretou de forma equivocada uma lei ou um dispositivo normativo. A segunda hipótese é o recebimento decorrente de erro operacional da administração. Aqui não há interpretação de lei. Aqui, você, servidor, deveria receber, por exemplo, R$ 1.000 a título de gratificação. Alguém foi lá, digitou um zero a mais e fez uma operação na qual você recebeu, a título de gratificação, 10 mil. Então, você não tem aqui um erro subjetivo, você não tem um erro de interpretação, você tem um erro operacional. É um erro na operação do pagamento. Então, aqui, o fato do erro é objetivo. Não é um erro de interpretação de lei, não é subjetivo. Não é a administração achando que está pagando corretamente. Ela está pagando de forma equivocada por um erro operacional, é um erro de operação. Nesse caso, a jurisprudência do STJ diz o seguinte, ó, na hipótese de erro material ou operacional, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso diante do seu dever de lealdade para com a administração. Impossibilitar a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da administração pública, sem a análise do caso concreto da boa-fé, permitiria o enriquecimento sem causa por parte do servidor em flagrante violação ao artigo 884 do Código Civil. Então, aqui, no recebimento de valor indevido a partir de interpretação equivocada da lei por parte da administração, a boa-fé é presumida. Aqui não. Aqui, se o servidor tinha condições de perceber o erro operacional e devolver o valor, ele não age de boa-fé. Mas se ele não tinha condições de perceber o erro operacional e, portanto, esse erro passa desapercebido ao homem médio, o servidor age de boa-fé e não tem, portanto, a obrigação de devolver. Por isso que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, porque se embasado em interpretação equivocada da lei, a boa-fé é presumida, só no caso de erro operacional ou material, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Para facilitar, eu trago aqui uma tabela que pode te salvar na prova ou pode te fazer entender melhor as duas hipóteses de julgamento do STJ. Devolução de valores recebidos pela administração, verbo alimentar, vínculo funcional. Erro na interpretação de lei, elemento subjetivo, a administração interpreta de forma equivocada uma lei e acredita que está pagando corretamente. A boa-fé do servidor é presumida, não há necessidade de devolução de valores. Se o erro, nesse caso, do pagamento, ou seja, se o pagamento indevido é fundado em erro operacional ou material, aqui nós temos um erro cujo elemento é objetivo, é um erro de cálculo, um erro de operação. A boa-fé do servidor não é presumida, você tem que analisar se esse erro é perceptível por parte do servidor para analisar se ele está ou não de boa-fé. E aí existe a possibilidade de devolução dos valores em razão da vedação ao enriquecimento sem causa do servidor, pautado no fundamento do artigo 884 do Código Civil. Então, nós temos aqui uma tabela em que na parte verde existe súmula da Advocacia Geral da União, que é a súmula 34. Se você está no concurso da Advocacia Geral da União, citar a não repetição dos valores pagos pela administração de forma indevida a partir de erro de interpretação na lei e não citar a súmula 34, acredito que você não atinge aí a pontuação completa, seja da peça, seja do parecer, seja da questão subjetiva, porque estamos falando em teses da Advocacia Geral da União, e aqui nós temos uma tese sumulada administrativamente pela Advocacia Geral da União, que se coaduna, repito, com o tema 531 do STJ, aqui na sua tese firmada quanto à impossibilidade ou à não repetibilidade dos valores recebidos pelo servidor quando decorrente de pagamento indevido a partir de erro de interpretação de lei, portanto, elemento subjetivo no erro quando a administração interpreta de forma equivocada a lei ou ato normativo. Eu preciso apenas chamar a tua atenção e pedir o teu cuidado com essa decisão do STJ acerca dos herdeiros, para que você não confunda com as situações apresentadas nessa tabela. Veja comigo essa decisão do STJ. Os herdeiros devem restituir os proventos que, por erro operacional da administração pública,
continuaram sendo depositados em conta de servidor público após o seu falecimento. Aqui existe um erro operacional, mas não pago efetivamente ao servidor, que restou falecido, pago em sua conta e, nesse caso, aproveitado pelos herdeiros. Esse erro operacional aqui, nesse erro operacional, não se discute a boa-fé dos herdeiros, que aqui não existe. Os herdeiros que recebem proventos por erro operacional da administração, descontando esses valores da conta de servidor público após o seu falecimento, não agem de boa-fé. E quais os argumentos desenvolvidos pelo STJ nesse recurso especial? O valor depositado não tem natureza alimentar, porque eles não representam nem remuneração nem aposentadoria. Em tese, teriam aqui característica de herança. Herdeiro deve devolver o valor à administração. Ele não tem a boa-fé analisada e, se analisada, é ausente a boa-fé, uma vez que ele não tem relação com o Estado que justifique o recebimento do valor. Não há relação funcional com o Estado aqui. E a devolução tem fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa, basicamente o artigo 884 do Código Civil. Então, te expliquei exatamente como se dá a questão da repetibilidade dos valores quando a administração paga ao servidor de forma indevida a partir de uma interpretação equivocada da lei. Temos súmula da AGU, aqui no mesmo sentido do tema 531, a boa-fé do servidor é presumida e não há aqui a repetição dos valores. E te expliquei exatamente acerca da possibilidade da repetibilidade dos valores quando a administração paga, mas por erro operacional ou material. Aqui é preciso analisar a boa-fé do servidor. Se ele provar que está de boa-fé, ele não repete. Se ele não provar, não repete. Basicamente, é preciso averiguar se o servidor tinha condições de perceber o erro e devolver o valor, uma vez que ele precisa tratar a administração a partir do princípio da moralidade, ou seja, com dever de moralidade, dever de honestidade. Esse erro operacional não se estende aos herdeiros, essa interpretação, porque o herdeiro que continua descontando da conta de servidor falecido a remuneração paga por erro operacional da administração, não se discute boa-fé, ele não está de boa-fé, mas nem se discute boa-fé, ele não tem vínculo funcional com a administração, esse valor não tem natureza alimentar, o herdeiro deve devolver à administração sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao artigo 884 do Código Civil. Então nós temos aqui a tese 30, que é uma tese também bastante conhecida no meio jurídico, mas aqui, como tese da AGU, é preciso estudá-la de forma incansável e fazer a devida vinculação do tema 531 do STJ com a súmula 34 da AGU, inclusive súmula citada pelo STJ no inteiro teor do julgado, que gerou aqui a ideia da não repetibilidade quando o pagamento indevido decorre de interpretação equivocada de lei pela administração. Bom, tese 30 ministrada. Muito obrigado pela sua companhia nesse curso de 30 teses da Advocacia Geral da União. Espero que você tenha estudado comigo as 30 teses, espero que você possa engrandecer, incorporar ao seu conhecimento jurídico todas as teses aqui ministradas. Elas são importantes para as suas provas de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda. E imagino que dessas decisões, dessas teses, de tudo aquilo que a gente discutiu aqui sobre atribuições da Advocacia Geral da União por meio dos seus cargos, acredito que muitas delas estarão nas próximas provas da AGU, especialmente em provas subjetivas e provas orais. Então, sempre tenha o cuidado de estudar como a sua prova subjetiva pode vir elaborada pelo seu examinador, a partir daquilo que faz a Advocacia Geral da União, na defesa da União ou da administração indireta, no STJ e no Supremo, uma vez que a segunda fase, basicamente, quase sempre traz um problema que deve e pode ser resolvido pela jurisprudência ou pela jurisprudência administrativa da AGU, ou pela jurisprudência STJ-STF, ou pela jurisprudência administrativa da AGU, a partir, portanto, das suas súmulas, como é o caso aqui da súmula 34, que deve ser citada por você nas provas da AGU quando esse tema for cobrado, ou seja, possibilidade de repetição de valores pagos pela administração de forma indevida a servidor, portanto, vínculo funcional. Chamo de novo a atenção para a possibilidade da cobrança desse tema para procurador federal, inclusive quando a autarquia for o INSS, mas quando não se trate de pagamento indevido de benefício previdenciário. Essa tabela aqui te salva na prova, você entende as duas situações. Aqui, ó, basicamente, a verde, nós temos a súmula 34 da AGU chancelando, a vermelha não.
E cuidado para não confundir com a hipótese de erro operacional, quando os herdeiros continuam a descontar da conta de servidor falecido a sua remuneração ou provento, ou aquilo que era sua remuneração ou provento. 30 teses ministradas, muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e eu te vejo por aí no YouTube, nas redes sociais ou em qualquer outro curso da EBEG. Espero que você estude e estude muito para os concursos da AGU. Serão grandes oportunidades de adentrar aí no maior escritório de advocacia do mundo, que é a Advocacia Geral da União.